Fala aí, galera. Vamos aqui para mais uma videoaula aqui de sistema respiratório, mais um capítulo dessa saga. Hoje, continuando a série de aulas que a gente está gravando, vamos falar um pouquinho sobre a respiração externa e a respiração interna, completando o sentido do que é respiração que a gente começou na nossa última aula. Vamos lá? Vamos comigo, hein? Antes de começar, a gente tem que sempre falar aí quais são os objetivos de ensino para essa aula de hoje, né? Então, hoje a gente vai tentar definir o que é a lei de Dalton. Vamos também descrever os processos de respiração externa e respiração interna, citar quais são os componentes da membrana respiratória, né? Esse é até um objetivo que foi comum com aulas passadas. Vamos citar os fatores que influenciam a difusão dos gases através dessa membrana respiratória também. E aí lá, no final da nossa aula, a gente vai conseguir agora compreender o que o processo de respiração significa, né? É um conjunto de subprocessos. Vamos começar então. Falamos já do que significa ventilação pulmonar, que é um processo de trocas em que os compartimentos que estão fazendo trocas, na verdade, é o ar atmosférico e o ar que está no interior do seu pulmão, dos seus pulmões. As trocas acontecem entre esses dois locais. Quando a gente vai falar de respiração externa e respiração interna, aqui a gente também está falando de processos de trocas gasosas, mas os compartimentos que estão realizando essas trocas agora são outros. No entanto, a mesma regra da natureza, a mesma regra da física que a gente analisava antes para compreender para que lado que o ar quer ir, quando você fala de um gás apenas de maneira individual mesmo, ele continua seguindo a mesma regra. O oxigênio, quando ele se movimentar, seja na respiração externa, seja na respiração interna, ele vai querer sempre sair de uma zona de maior pressão para uma zona de menor pressão. Só que agora, como a gente está analisando somente esse gás, independente dos outros que estão ali presentes, você não vai tratar mais da pressão total, mas sim da pressão parcial, que ele sozinho está exercendo nas duas câmaras. Então, na realidade, os gases, de maneira individual, eles querem se movimentar sempre de câmaras de maior pressão parcial que ele cria para câmaras de menor pressão parcial que ele está criando lá também. Então você sempre vai ter qualquer gás seguindo esse sentido de movimentação. O gás carbônico vai estar pensando na mesma coisa, ele vai se movimentar da zona de maior pressão parcial para a zona de menor pressão parcial, seja na respiração externa, seja na respiração interna. E cabe ressaltar aqui, pessoal, que quando você fala do ar que está no interior do seu pulmão, ou mesmo o ar atmosférico, né, aqui ao redor do nosso corpo, na atmosfera, você tem que lembrar que isso é uma mistura gasosa, né? Você tem vários gases ali presentes. Você tem, por exemplo, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o argônio, né, o dióxido de carbono, tem vários outros gases presentes ali. O último aqui presente na nossa lista é o xenônio. Então, eles estão ali presentes e também estão presentes em quantidades diferentes, né? Por exemplo, o gás que está em maior quantidade na nossa atmosfera é o gás nitrogênio. Ele sozinho já é aproximadamente 78% de todo o ar atmosférico. O gás oxigênio vem em segundo lugar, com aproximadamente 21% em percentual de todos os gases que tem na atmosfera. O oxigênio é 21% do total. O gás carbônico ele está em quarto lugar. Ele é aproximadamente 0,037% de toda a mistura gasosa da atmosfera. E como a gente vai analisar um gás por vez agora, não nos interessa mais saber a pressão total que todos eles juntos estão aí exercendo. Nós queremos agora focar na pressão parcial, que apenas um deles vai exercer, como se os outros não estivessem ali presentes. Na realidade, isso é chamado de lei de Dalton, onde Dalton descreve que cada gás em uma mistura de gases consegue exercer a sua própria pressão parcial, como se não houvesse nenhum outro gás ali presente. Sendo que a somatória da pressão parcial de todos os gases da mistura, ela tem que ser igual à pressão atmosférica ou à pressão total que é exercida naquela câmara. Então, por exemplo, se a gente quer saber qual é a pressão parcial do gás nitrogênio na mistura,
Sabendo qual é o valor da pressão total e sabendo qual é o percentual que esse gás ocupa na mistura, ele também vai exercer uma pressão parcial proporcional ao percentual que ele está ocupando na mistura. Vamos fazer um exemplo rápido. Eu quero saber qual é a pressão parcial que o gás nitrogênio exerce nessa pressão atmosférica. Então vamos colocar aqui a pressão atmosférica, ela vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio. Mas eu quero saber qual é a pressão que o gás nitrogênio exerce dentro desse total. Então, a pressão do gás nitrogênio, essa eu não sei e eu quero descobrir. Mas eu sei lá pelaquela tabela que a gente acabou de apresentar que o nitrogênio ele representa 78% de toda a mistura de gases. Então, se a gente for fazer uma conta agora rapidinho, sabendo que a pressão total ela é de 760 milímetros de mercúrio, o nitrogênio ele é 78% do total. Então basta eu pegar a pressão total e multiplicar ela por 78%. Então não vai esquecer que se você vai fazer uma multiplicação, primeiro você tem que transformar esse percentual em número decimal. Então aqui temos 760 vezes 0,78, que é o 78%. A pressão que o gás nitrogênio faz sozinho na atmosfera seria de 592,8 milímetros de mercúrio. Vamos fazer um segundo exemplo. Nós sabemos que o gás oxigênio ele representa aproximadamente 21% de toda a mistura de gases que nós temos na atmosfera. Se eu quiser saber qual é a pressão parcial que o gás oxigênio exerce sozinho, sabendo que ele é 21%, basta eu calcular quanto que seria 21% da pressão atmosférica total. Então a gente vai lá fazer esse cálculo agora, sabendo que 760 milímetros de mercúrio é referente à pressão atmosférica total, quanto é o percentual do oxigênio desses 760? Então você vem e multiplica por 21%, que é 0,21. Isso vai dar 159,6 milímetros de mercúrio. Então essa é a pressão parcial que apenas esse gás exerce dentro dos 760 total. E é isso que a gente vai ter que começar a analisar quando for trabalhar respiração interna e respiração externa. E na respiração externa, o que nos interessa é ver o oxigênio sozinho migrando através da membrana respiratória. Então eu tenho que saber qual é a pressão parcial que ele faz sozinho dentro do alvéolo pulmonar e sozinho na corrente sanguínea do outro lado da membrana respiratória. Aí eu vou saber se ele vai querer ir para o sangue ou ele vai querer voltar em direção ao interior do alvéolo. O gás carbônico também, eu preciso saber qual é a pressão parcial que ele faz sozinho dentro do alvéolo pulmonar e na corrente sanguínea, porque ele vai querer migrar a favor do seu gradiente de pressão parcial, indo ou voltando, depende de qual câmara que tiver menor pressão parcial dele. Então, graças à lei de Dalton, nós conseguimos identificar qual que é a pressão parcial que um gás consegue exercer dentro de uma câmara e em outra câmara separada. Basta saber qual é a pressão total lá naquele local e qual é o percentual que esse gás está naquele local. Aí você consegue calcular, como consequência disso, a pressão parcial que ele exerce dentro do total, como a gente acabou de demonstrar. Então, pessoal, acabamos de cumprir com o nosso primeiro objetivo, que era dar a definição da lei de Dalton, né? Basta você considerar, né, segundo Dalton, se você quer saber qual é a pressão parcial de um gás, basta você considerar que ele consegue exercer a sua pressão parcial independente da presença dos outros. Só tem que saber qual é a pressão total e o percentual dele na mistura. Temos que descrever agora qual é o processo de respiração externa e depois falar um pouco do processo de respiração interna nesse nosso objetivo. Essa imagem ela já está mostrando para a gente, de maneira bem esquemática, os dois processos ocorrendo, né, em regiões diferentes. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês essa região superior aqui da minha tela. Então, veja que nessa parte do nosso esquema, nós podemos perceber o gás oxigênio indo para a corrente sanguínea, enquanto o gás carbônico está saindo da corrente sanguínea. Porque, na realidade, a gente está mostrando a região do alvéolo pulmonar. E a troca gasosa que existe ali, ela é chamada de respiração externa, onde o oxigênio vai oxigenar o sangue dos capilares alveolares, enquanto o gás carbônico está saindo
para ser removido na expiração que vem na sequência, mas ele está saindo do sangue para o interior dos alvéolos pulmonares. A gente pode até perceber que existe um bombeamento de sangue para o território alveolar vindo do lado direito do coração. E após a oxigenação, após essas trocas que a gente chama de respiração externa, o sangue agora vai em direção ao lado esquerdo do coração. Dessa maneira, a gente pode chamar esse processo de respiração externa, ou a gente também pode dar o nome de trocas alveolares. E teria até o terceiro nome, né, mais conhecido como hematose. Esse aí é o processo de hematose. Estamos oxigenando o sangue. Lá do outro lado da nossa figura, nós temos agora uma região que está realizando o processo de respiração interna. Aí a gente também pode denominar esse processo de trocas teciduais entre o sangue dos capilares sanguíneos sistêmicos e as células, os tecidos do nosso corpo. Focando de novo na imagem, a gente percebe que nesse local o oxigênio ele está saindo dos capilares sanguíneos e indo para as células do corpo, enquanto que o gás carbônico está fazendo o caminho contrário, ele sai das células do corpo, dos tecidos do nosso corpo e vai ser capturado pelo sangue dos capilares sanguíneos. Então essa aqui também é uma troca. O oxigênio vai para um lado, o gás carbônico vai para o outro, mas essa troca a gente chama de respiração interna ou simplesmente de trocas teciduais. Descrevendo um pouco sobre o que está acontecendo aí na respiração externa, no processo de hematose, eu coloquei aqui alguns dados, né, retirados do fisiológico mesmo, né, de dados de referência, quando a pessoa está em repouso, como que essas trocas aí tendem a acontecer. Então vamos focar primeiro nos dados do gás oxigênio apenas. E aí a gente percebe que a pressão parcial dentro do alvéolo para o gás oxigênio ela é uma pressão parcial de 105 milímetros de mercúrio. Quando você inspira o ar e ele chega ao interior do alvéolo pulmonar, essa mistura que está ali tem quantidade de oxigênio suficiente para exercer essa pressão parcial de 105 milímetros de mercúrio sozinho. Os capilares sanguíneos estão recebendo sangue vindo pelo lado direito do seu coração. Esse sangue que chega aqui, ele já contém o gás oxigênio em uma quantidade suficiente para exercer uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio. Então, se a gente for comparar, ó, dentro dos capilares sanguíneos, o oxigênio presente só exerce 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial, enquanto que dentro dos alvéolos pulmonares, o oxigênio presente exerce uma pressão de 105 milímetros de mercúrio. A tendência, então, é ele sair da zona de maior pressão e ir em direção à zona de menor pressão, como a nossa figura mostra para a gente, né? E nessa brincadeira ele está oxigenando o sangue ali dentro dos capilares. Mesma coisa a gente pode observar quando olha o gás carbônico. O gás carbônico dentro do alvéolo pulmonar, ele está em quantidade suficiente para exercer uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio. Então, na hora que você inspirou ar para dentro do pulmão, para dentro do alvéolo pulmonar, já veio o gás carbônico junto com essa inspiração. Mas a quantidade presente ali dentro dos alvéolos só é suficiente para exercer uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio. Então aqui está, né, o seu gás carbônico dentro do alvéolo. O sangue que veio bombeado pelo lado direito do coração, ao chegar nesses capilares sanguíneos, ele também aqui no alvéolo pulmonar, esses capilares alveolares já estão trazendo sangue com aproximadamente 45 milímetros de mercúrio de pressão parcial. Então você tem 40 milímetros de mercúrio dentro dos alvéolos e 45 dentro dos capilares sanguíneos alveolares. Tendência aqui apresentada é do gás carbônico que veio pelos capilares sanguíneos atravessar a membrana respiratória e ir para o interior dos alvéolos pulmonares. Aí, dessa forma, quando se faz a sua expiração, esse gás ele vai ser eliminado no processo, pessoal. Então, é tudo muito simples. Você está vendo uma troca gasosa. O oxigênio quer entrar para a corrente sanguínea a favor da sua pressão parcial. O gás carbônico quer sair da corrente sanguínea indo para o alvéolo a favor da sua diferença de pressão parcial.
Nosso próximo objetivo agora é falar da respiração interna, como que está acontecendo esse processo, e citar os componentes da membrana respiratória, para você entender que a parede que está sendo atravessada, né, para o gás sair do sangue e ir para o alvéolo, ou sair do alvéolo e ir para a corrente sanguínea, ou às vezes até lá nos tecidos, sair do sangue e ir para os tecidos do corpo, essas paredes são chamadas de membranas respiratórias, principalmente pensando na região do alvéolo pulmonar. Então nós já tínhamos falado um pouco sobre isso, né, numa aula há uns dias atrás, sobre a anatomia do sistema respiratório. Essa membrana respiratória é a parede com as suas subcamadas que os gases têm que atravessar na hora que está sendo feita a hematose, ou até mesmo na hora que você está pensando em trazer gases para as células do corpo, ou tirar das células do corpo e levá-los para a corrente sanguínea. Vão ter apenas pequenas diferenças se você está falando das trocas alveolares ou das trocas teciduais. Mas, de maneira geral, a gente normalmente está se referindo às trocas de respiração externa, às trocas alveolares. Então, se você está pensando no gás oxigênio, por exemplo, os componentes da membrana respiratória que vão ser atravessados por esse gás vão ser a parede do próprio alvéolo pulmonar, sendo formada pelas células alveolares do tipo 1. Você está pensando na membrana basal epitelial que está ali apoiando a parede do alvéolo pulmonar, né? É uma fina camada que está por cima das células alveolares do tipo 1. Você tem na sequência o espaço intersticial com mais uma camada, a membrana basal, só que agora pertence ao capilar sanguíneo, e as próprias células que formam a parede principal desse capilar sanguíneo, que estão sendo apoiadas pela membrana basal. Você tem as células endoteliais. Todos esses componentes que a gente acabou de comentar fazem parte da membrana respiratória. Os gases têm que atravessá-la para poder chegar ao interior do alvéolo ou chegar à corrente sanguínea. Então, como a gente pode ver nessa figura, nós temos aí essa membrana respiratória sendo apresentada. O oxigênio que sai do interior do alvéolo pulmonar, ele por difusão tem que atravessar a parede do alvéolo, a membrana basal, o espaço intersticial, a próxima membrana basal, que agora é do capilar sanguíneo, e a própria célula endotelial que está na parede do capilar sanguíneo. Aí sim ele chega na corrente sanguínea. Se o oxigênio que entrou para a corrente sanguínea for transportado dentro das hemácias, ele teria até mais barreiras, ele teria que ultrapassar a membrana celular da hemácia, o líquido citoplasmático da hemácia, teria que encontrar a hemoglobina e se ligar a essa hemoglobina. Então teriam mais barreiras ainda se você pensar no transporte dentro das células do sangue. O gás carbônico está fazendo o processo exatamente contrário. Ele está saindo da corrente sanguínea e atravessando as células endoteliais com a sua membrana basal, o espaço intersticial, a membrana basal das células alveolares do tipo 1 e as próprias células alveolares do tipo 1. Aí sim é que ele chega no interior do alvéolo pulmonar. Cabe ressaltar que se você estiver pensando na membrana respiratória, lá nas células e tecidos, então você não tem, na realidade, células alveolares, né? Você teria ali as células dos tecidos que você quer aí levar o gás oxigênio ou remover o gás carbônico. Então ali a membrana respiratória teria uma composição diferenciada, né? Teria as células endoteliais com sua membrana basal, o espaço intersticial, uma membrana basal daquele tecido específico e as próprias células do tecido específico. Pode ser o tecido muscular, pode ser os neurônios, podem ser várias coisas diferentes. Nessa nova imagem agora a gente consegue descrever o processo de respiração interna. Já conhecemos como é a respiração externa, já conhecemos o que é a membrana respiratória. O processo de respiração interna então fica muito fácil da gente conseguir descrever. Vamos colocar aqui os valores de referência que vão nos auxiliar a fazer essa descrição. Então, primeiro vamos analisar o gás oxigênio. O que a gente tem de dados quando se fala do gás oxigênio? Então, o oxigênio que chega pela corrente sanguínea, vindo pelos capilares sistêmicos, esse oxigênio está já em quantidade suficiente ali dentro do sangue para exercer uma pressão parcial de 100 milímetros de mercúrio. Enquanto que as células e tecidos do nosso corpo, como essa que eu estou pintando, elas sempre estão consumindo o gás oxigênio. Então a tendência dentro delas é que sempre tenda a ser pouco oxigênio encontrado ali dentro. E aí você vai perceber que, normalmente, numa situação de repouso, a pressão parcial de oxigênio dentro dessas células seria de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio.
Então você tem 100 dentro dos capilares sistêmicos, 40 dentro das células. Na hora que esse oxigênio está chegando nessa região tecidual, vindo pelo sangue, encontrou os capilares sistêmicos, ele vai tender a sair em direção às células do corpo, para elas poderem utilizar o oxigênio nos seus processos de formação de energia, de criação de ATP. Analisando agora o gás carbônico, você pensa em uma troca contrária. O sangue bombeado pelo lado esquerdo do coração, ao chegar aos territórios sistêmicos, ele também já traz gás carbônico dentro dele. Só que é em quantidade suficiente apenas para exercer uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. Enquanto que as células do corpo, né, os tecidos do nosso corpo, eles estão produzindo ATP. E esse ATP produzido também gera, em consequência dessa reação química, moléculas de gás carbônico dentro da mitocôndria. Então, a tendência é que dentro das células do corpo, a quantidade do gás carbônico sempre seja mais elevada do que na corrente sanguínea. E ele vai estar ali presente em quantidade suficiente para exercer uma pressão parcial de 45 milímetros de mercúrio. Então, você tem 45 dentro das células. Você tem 40 na corrente sanguínea sistêmica, a tendência é o gás carbônico sair das células do corpo e ir em direção aos capilares sanguíneos sistêmicos. Para lá na respiração externa, ele fazer o contrário e entrar no alvéolo pulmonar. Então você tem trocas. Ó. O gás carbônico foi num sentido, enquanto que o oxigênio veio em outro sentido diferente. Essa é a troca gasosa que a gente chama de respiração interna ou trocas teciduais. Verificação da aprendizagem. Complete o esquema abaixo para que ele fique verdadeiro em relação à respiração externa e à respiração interna. Como que a gente pode completar todas essas interrogações para manter esse esquema verdadeiro? Então, vamos completar juntos. Respiração externa, embora não está perguntando, a gente já poderia dizer que isso aqui é a mesma coisa que hematose. Então você já colocaria essa alternativa a mais, né? Hematose e respiração externa são sinônimos que nós temos que lembrar. Também podemos chamar a respiração externa de trocas alveolares. Respiração interna, por sua vez, a gente chamaria de trocas teciduais. Somente é na hematose que o sangue está sendo oxigenado, por isso que ela é chamada de hematose. Então nós temos aqui, né, alvéolos pulmonares, capilares sanguíneos, as células do nosso corpo. Essa primeira metade da esquerda aqui, toda essa primeira metade da esquerda, ela refere-se às etapas da respiração externa, enquanto que a da direita refere-se às etapas da respiração interna. Se a gente olhar aqui, então, temos o alvéolo pulmonar, o gás oxigênio que está ali sendo apresentado, está antes e depois dessa seta azul. Isso significa que é uma troca entre os alvéolos e os capilares sanguíneos. Nessa situação, o gás oxigênio ele quer sair dos alvéolos pulmonares e ir para os capilares sanguíneos. Então, o sentido dessa seta aqui, ela vai estar apontando para a direita. Direita. E para ela apontar para a direita, a pressão parcial do lado de cá ela tem que ser alta e a pressão parcial do lado de cá ela tem que ser baixa para o gás oxigênio que a gente está falando. Quando você pensa nos alvéolos pulmonares e capilares sanguíneos fazendo trocas em relação ao gás carbônico, o gás carbônico vai querer sair dos capilares e ir em direção aos alvéolos pulmonares. Então, o sentido dessa seta vermelha vai ser para a esquerda. Esquerda. E se ele está apontando para a esquerda, significa que a pressão parcial do gás carbônico tem que ser alta desse lado direito, tem que ser baixa desse lado esquerdo aqui. Analisando a respiração interna agora, aqui nós temos capilares sanguíneos, mas aqui a gente chama esses capilares de teciduais, sistêmicos, e as células do corpo fazendo seus processos de trocas. A seta azul, ela significa oxigênio, que está presente dos dois lados dela. Então, se o oxigênio vai sair dos capilares sanguíneos e ir para as células do corpo, o sentido dessa seta aqui tem que ser para a direita também. Ela também está apontando para a direita. E para ela apontar para a direita mostrando esse sentido de movimentação do gás oxigênio,
é porque a pressão parcial do oxigênio ela é elevada desse lado da seta e ela tem que ser baixa desse lado direito da seta. Então você tem o oxigênio se movimentando dos capilares sanguíneos em direção às células do corpo, de acordo com essa diferença de pressão parcial. Pensando no gás carbônico, ele também quer se movimentar, mas ele está querendo sair das células do corpo e ir em direção aos capilares sanguíneos sistêmicos. Consequência disso, o sentido dessa seta vermelha vai para a esquerda. Então você vai anotar esquerda aí no seu trabalho. E para isso acontecer, a pressão parcial do gás carbônico nas células do corpo tem que ser maior do que seria a pressão parcial do gás carbônico nos capilares sanguíneos sistêmicos. Agora sim, completamos o nosso raciocínio. Esse aí seria um possível gabarito para essa pergunta, pessoal. Vamos para o nosso próximo objetivo. Nesse último objetivo, a gente quer citar quais são os fatores que influenciam a difusão dos gases na membrana respiratória. Então, eles vão se difundir, um indo para um lado, o outro vindo para o outro lado. Né? Oxigênio e gás carbônico normalmente estão fazendo sentidos contrários. Porém, quais são os fatores que poderiam facilitar ou dificultar essa difusão dos gases nos dois casos? Entre os fatores que podemos citar que vão influenciar na difusão dos gases através da membrana respiratória, a diferença de pressão parcial seria o primeiro. Quanto maior for a diferença de pressão parcial desse gás que está migrando entre os dois lados da membrana respiratória, quanto maior for essa diferença, mais vai facilitar o gás passar, porque maior vai ser a força que está empurrando ele ir em direção à zona de menor pressão. Um segundo fator é o espaço morto fisiológico. Lembra da aula passada? Falamos do morto anatômico, que representa a zona de condução. E temos o morto fisiológico, que deveria ser um espaço fisiológico para trocas, e por algum motivo, alguma doença destruiu aquelas regiões respiratórias, ou mesmo regiões de transição. Então, quanto maior for o espaço morto, menor é a parede de trocas, mais difícil a difusão vai tender a acontecer. Outro fator é a distância da difusão. A gente pode comparar a zona de transição com a zona respiratória. Por que a zona respiratória é mais fácil de ser atravessada pelos gases, como o oxigênio e o gás carbônico? Porque as suas paredes são muito finas. A membrana respiratória é muito fina nesse local. Rapidinho o oxigênio sai do alvéolo e entra na corrente sanguínea. Tem poucas camadas de parede nessa membrana respiratória. Na zona de transição já tem mais paredes, né? E aí isso vai dificultar porque é um caminho a mais que tem que ser atravessado pela membrana respiratória. Então, quanto mais fino for essa parede, melhor, mais rápido vai acontecer a difusão do gás. Quanto mais espesso, pior, mais vai atrapalhar a difusão de acontecer. Outro fator é a solubilidade e o peso molecular do gás. Se a gente pensar no gás oxigênio, por exemplo, ele é o O2. Então tem um oxigênio que faz uma dupla ligação com outro oxigênio. O gás carbônico, ele é o CO2. Então ele tem dois oxigênios e um átomo de carbono. Então, entre os dois, a molécula que tem maior peso molecular, com certeza, é o gás carbônico. É uma molécula grande em comparação ao gás oxigênio, que é menorzinha, já que só tem dois átomos. Então, pensando no peso molecular, teoricamente, o gás carbônico passaria pela membrana respiratória com maior dificuldade, já que ele tem um peso molecular maior, ele é maior, né? Então isso dificultaria ele atravessar a parede respiratória em si. Porém, a gente está analisando junto a solubilidade. E esse gás tem uma solubilidade em lipídios que é 24 vezes maior do que o gás oxigênio possuiria. Então, isso compensa o peso molecular dele ser elevado. Você tem um peso molecular elevado, porém ele é muito mais solúvel em lipídios, e isso facilita ele passar mais rápido na membrana respiratória do que o próprio gás oxigênio, que é menor, consegue passar. Então você tem aí todos esses fatores responsáveis por interferir no transporte de gases através da membrana respiratória, ou seja, a difusão que está acontecendo ali.
Coloquei uma correlação clínica aqui para a gente analisar, denominada de narcose por nitrogênio, também conhecida como embriaguez das profundezas. Isso aqui normalmente é um problema que vai acometer os mergulhadores que precisam respirar ar sob alta pressão, né? Tem até uma figurinha ali do mergulhador com uma garrafa, onde ele está utilizando essa garrafa que está com ar sob alta pressão para ele respirar. Então você tem um problema aqui, porque o ar que está comprimido dentro dessa garrafa, ele contém nitrogênio, já que o ar atmosférico, por exemplo, ele já tem 78% de sua composição sendo o gás nitrogênio. Mas o que o cara precisa respirar é o gás oxigênio, né, para ele sobreviver lá em grandes profundidades durante o mergulho dele. Esse gás nitrogênio, se você estiver pensando a pressão atmosférica normal, ele é um gás que ele seria insolúvel na corrente sanguínea. Então você pode até inspirar ele, né? Ele é 78% do ar atmosférico, você pode inspirar ele para dentro do seu pulmão, porque ele não vai querer se dissolver na corrente sanguínea. Ele é insolúvel a essa pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Mas quando a pessoa começa a ir cada vez mais profundo a nível do mar, mergulhando, esse ar, esse gás nitrogênio, que é insolúvel, ele vai começar a se tornar cada vez mais solúvel devido ao efeito da pressão atmosférica que vai aumentando como consequência do aprofundar durante o mergulho. Então ele vai começar a se dissolver na corrente sanguínea e vai poder chegar, por exemplo, a locais no sistema nervoso que vão ser intoxicados pelo nitrogênio de maneira muito semelhante como estariam sendo pelo álcool da bebida alcoólica. Então, quanto mais profundo esse mergulhador vai, mais sobre o efeito da intoxicação do nitrogênio ele vai ter. E consequência disso, né, você sabe quando uma pessoa bebe muito álcool, o que acontece, né? Ela perde a coordenação motora, perde a precisão nos movimentos, o raciocínio dela fica mais lento. Então isso acaba sendo um risco para esse mergulhador. E esse problema é chamado de narcose por nitrogênio. Quando ele vai voltando à superfície, o gás nitrogênio também vai saindo da corrente sanguínea. E aí ele vai perdendo os sintomas da embriaguez. Mas enquanto ele estiver indo cada vez mais profundo, é como se ele estivesse tomando doses de uísque, né, e ficando cada vez mais embriagado com o nitrogênio. Dessa maneira, na nossa aula de hoje, a gente conseguiu cumprir os seguintes objetivos, pessoal. Falamos da lei de Dalton, dando a sua definição, descrevemos os processos de respiração externa e respiração interna, citamos os componentes da membrana respiratória e agora, por último, falamos aqui quais são os fatores que influenciam a difusão dos gases na membrana respiratória. Espero que você tenha gostado aí dessa videoaula, que você tenha aproveitado, possa ter feito a sua revisão da aula que a gente deu essa semana passada. E qualquer dúvida, você escreve aí nos comentários. Não deixa também de recomendar esse vídeo para aquele seu colega, para aquele seu amigo que você gosta e que sabe que está com dificuldade nessa nossa matéria. Deixa um comentário para ele, né, indica esse vídeo para ele, que com certeza isso vai ajudar bastante no caso dele. Se você realmente é amigo dele, recomenda que vai fazer mais bem para ele, você vai ver. Um grande abraço, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.